Boa tarde a todos. Iríamos dar início a esta segunda audição da tarde. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, Catarina Barata, Sara Duval, Vânia Simões, e a Associação Nacional dos Cuidadores Informais, doutora Liliana Chaves Gonçalves, e um cumprimento especial também pela intervenção territorial que partilhamos. Explicar um bocadinho as regras de funcionamento destas audições. Haverá um período inicial em que cada uma das instituições terá direito a 8 minutos para expor de forma inicial a sua perspectiva sobre o objeto e a temática que aqui nos trazem. Haverá posteriormente uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um período de 4 minutos para colocar questões. Cada uma das entidades dispõe para resposta de um período de 12 minutos. Uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar dispõe de um período de 2 minutos, novamente para colocar questões. E um período de respostas de 6 minutos por cada entidade. Sem mais delongas, passava a palavra à Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, para uma intervenção inicial de 8 minutos. Não sei quem é que representa nesta intervenção inicial. Sou eu. Peço desculpa, estou a falar com... Catarina Barata. Muito bem, por favor, 8 minutos. Muito obrigada, boa tarde. Desde já gostaríamos de agradecer o convite que nos foi endereçado por esta comissão e cumprimentar o Sr. Presidente, assim como todas e todos os deputados presentes. A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto aproveita também para saudar e agradecer publicamente a todos e todas os profissionais de saúde que têm sido incansáveis neste momento desafiante que atravessamos. A Associação manifesta também a sua preocupação perante a erosão notória de direitos das e dos utentes dos serviços de saúde no contexto da assistência obstétrica, sob pretexto da pandemia. Direitos esses que foram arduamente conquistados e cuja erosão significa uma degradação da qualidade dos cuidados de assistência obstétrica um pouco por todo o país. Num evento tão significativo e ímpar como é o nascimento de um ser humano, é imprescindível considerar também o impacto que as medidas implementadas têm nas experiências de parto e as consequências na saúde física e mental a curto, médio e longo prazo para as mulheres, os ou as bebés e as famílias. As queixas que nos têm chegado ininterruptamente desde março de 2020 indicam uma preocupante degradação da qualidade a nível da assistência obstétrica institucional. De salientar que todas estas situações que passamos a elencar são contrárias às recomendações de boas práticas baseadas na evidência científica da área em questão. O impedimento de ter acompanhante em consultas pré-natais durante o parto e no pós-parto. Os pais, outras mães, pessoas que partilham responsabilidades parentais ou outras pessoas da escolha da mulher, vêm-se assim impedidas de fazer parte desta vivência da gravidez, parto e pós-parto e de iniciação ou preparação para a parentalidade. É subejamente conhecido que a falta de acompanhante tem consequências diretas para o bem-estar da mulher e o modo como reage ao desafio do trabalho de parto e parto, levando a partos mais longos, maior necessidade de intervenções e consequentes complicações. Numa altura em que os serviços estão sobrecarregados, os profissionais de saúde exaustos e os recursos no limite, privar a parturiente de ter um apoio continuado por parte de alguém da sua escolha é ainda mais prejudicial e contraproducente, tanto para ela como para os próprios profissionais de saúde e para os serviços. O impedimento de visitas em caso de internamento. Esta solidão forçada é especialmente dramática em casos de internamento por longos períodos de tempo e de mães que têm outros filhos. Cancelamento de consultas, principalmente no contexto da assistência pré-natal. Coação para induções e cesarianas. A necessidade de ter teste negativo durante o parto leva a que muitas mulheres sejam empurradas para a marcação de uma indução de parto ou de uma cesariana, sem real indicação clínica e sem que lhes seja providenciada informação acerca dos riscos e efeitos secundários destas intervenções. Esta abordagem não respeita os tempos fisiológicos e pode ter várias consequências para o modo como se vai desenrolar o parto. Em caso de suspeita ou resultado positivo para Covid-19, os cuidados obstétricos sofrem uma erosão ainda mais acentuada
tendo sido relatadas várias situações, geralmente interligadas. A imposição da separação de mães e bebés, o impedimento da amamentação, o abandono de parturientes e puérperas e tratamento discriminatório. Face às situações mencionadas, que são generalizadas por todo o país, a Associação lembra que a Lei nº 110 de 2019 consagra o direito ao acompanhante, a prática obstétrica baseada em evidência científica, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e a realização de um inquérito de satisfação aos usuários dos serviços de saúde, de forma a monitorizar a qualidade dos serviços. Defendemos a implementação do que está previsto na lei, independentemente da crise sanitária. Devem ser abandonadas práticas que não sejam baseadas em evidência científica robusta, que apresentem divergências das recomendações da Organização Mundial da Saúde e que não tenham em consideração as repercussões negativas decorrentes da sua implementação no estabelecimento do vínculo entre a mãe e o recém-nascido, na amamentação e na saúde e bem-estar emocional de ambos. Já em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde disponibilizou recomendações específicas sobre Covid-19 e a gravidez e parto, onde se esclarece que a mulher deve poder optar por ter ou não um acompanhante da sua escolha presente durante o parto, mesmo tendo um diagnóstico de Covid-19, além de todas as outras práticas baseadas em evidência científica. Ainda há menos de 6 meses foram aprovadas pela Assembleia da República 4 projetos de resolução. Recomendações para que o Governo garanta o acompanhamento da grávida, parturiente e puérpera em contexto pandémico. A DGS ajustou e emitiu orientações nesse sentido. No entanto, continuam a chegar diariamente relatos segundo os quais muitos hospitais optam por não seguir as orientações da DGS, sem que nenhuma justificação válida seja apresentada às utentes. Aparentemente, as recomendações da DGS tornam-se facultativas nestes temas, sem qualquer tipo de fiscalização ou pressão por parte do Governo para que se cumpra com as recomendações aprovadas pela Assembleia da República. A crise sanitária não justifica o exercício de desrespeito e abusos no contexto obstétrico. O direito à autodeterminação e ao consentimento informado não foram revogados. A escolha é sempre da mulher, no pleno exercício dos seus direitos, em particular no que se refere à inseparabilidade dos pais e filhos, à luz do número 6 do artigo 36º da Constituição. Entendemos ser também um dever das autoridades de saúde dotar as mulheres, as famílias e os profissionais de informação adequada e contextualizada, reduzindo a incerteza e as desigualdades que atualmente se verificam. A crise sanitária não pode servir de justificação para a erosão de direitos básicos fundamentais. Direitos que, antes da pandemia, já eram sistematicamente violados, como revelam os dados dos inquéritos acerca de experiências de parto realizados até à data. Na realidade, a pandemia veio apenas exacerbar e expor aquilo que já acontecia no contexto da assistência obstétrica no nosso país. Um desprezo generalizado pela evidência científica, uma normalização do excesso de intervenção e uma infantilização paternalista da mulher, através da desclassificação da sua capacidade de julgamento e do seu direito à autodeterminação. Mas a pandemia também mostrou que a capacidade de adaptação das pessoas e dos serviços pode ser muito rápida. Por altura do primeiro confinamento, interrompeu-se com sucesso todo um modo de vida e reinventaram-se novas formas de estar e de fazer. A pandemia tem obrigado a uma adaptação constante por parte de todos nós. É possível, por isso, fazer diferente e a mudança pode acontecer de forma rápida. A pandemia tem mostrado ser um momento decisivo para os direitos reprodutivos, tal como para outros tipos de direitos. Ou aproveitamos o seu sinal de alerta e nos focamos no essencial, ou arriscamos uma degradação na qualidade de vida das populações, da qual já estamos a pagar um preço demasiado elevado. Foquemo-nos no essencial. A Associação estará sempre disponível para reunir com os grupos parlamentares que assim o desejem, sempre com espírito de colaboração em prol dos direitos das pessoas na gravidez, parto e pós-parto. E é tudo. Muito obrigado. Passava então a palavra à doutora Liliana Gonçalves, Associação Nacional de Cuidadores Informais. Doutora, por favor, 8 minutos. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, em representação da Associação Nacional de Cuidadores Informais, agradecer o convite para a participação na presente comissão e dirigir os cumprimentos também ao Presidente, às entidades e aos senhores deputados que aqui se encontram presentes. A Associação Nacional de Cuidadores Informais dá voz na defesa dos direitos daqueles que têm a seu
cuidado de pessoas dependentes, com incapacidade ou doença crónica e que se inserem por si só, ou pela idade ou pelas suas necessidades, também eles muitas vezes no grupo de risco desta pandemia. E como em tantas outras situações já o fizemos, reiteramos novamente o alerta. Os cuidadores informais estão a atravessar grandes dificuldades e não podem ser esquecidos nesta pandemia e, atrevo-me a dizê-lo, numa pandemia de desigualdades. Infelizmente, o isolamento social não é algo que é desconhecido para a vida de muitos cuidadores informais principais, pela elevada dependência, seja da pessoa com quem cuidam, e não necessariamente apenas durante o período da pandemia. Em consequência desta pandemia, em poucos meses duplicou o número de cidadãos que cuidam de pessoas dependentes. O anterior número de 857 mil cuidadores informais em Portugal aproximou-se perto de 1,5 milhão, dos quais 240 mil a tempo inteiro, e muitos integram também eles o grupo de risco para a Covid-19. Não nos enganemos, os números não tendo emoções, mas dizem-nos muito sobre a raiz do problema. E este problema tem uma dimensão que não é apenas na esfera social. Há muitos cuidadores de idosos a cuidar de outros idosos, cuidadores com doenças incapacitantes que, por falta de apoio e respostas do Estado, são eles próprios que asseguram os cuidados e, muitas vezes, vão ser também eles próximas pessoas com dependência a necessitarem de cuidadores. A pandemia Covid-19 veio aumentar ainda mais a dimensão deste problema, que ainda não aprofundamos nas medidas de apoio. De facto, o Estatuto do Cuidador Informal foi um passo. Todavia, muita daquilo que é feito pelos cuidadores informais é feito sem respostas adicionais do Estado e que estão previstas no Estatuto. Portanto, as respostas para a capacitação e o descanso ao cuidador são um direito consagrado em lei. Face às limitações impostas e fechos das respostas sociais, como os centros de apoio de atividades ocupacionais, os centros de dia, o não reforço da resposta do apoio domiciliário, condicionamento também do acesso a cuidados de saúde por parte de muitos cuidadores, traduziu-se num acréscimo significativo diário nas tarefas que são desempenhadas pelo cuidador e que tem repercussão quer na saúde mental, quer na sua sobrecarga. A pandemia vem evidenciar ainda o peso que recai sobre as mulheres na prestação de cuidados e a ausência de legislação e medidas de conciliação laboral para a prestação de cuidados necessariamente tem que passar aqui por uma articulação entre o setor da saúde e o setor social que defendemos. Apesar das vulnerabilidades a que estão expostos, não só de ordem económica, social, emocional e outras, a verdade é que o Estatuto não veio dar resposta a estes problemas. Foi gasto menos de 1% do orçamento destinado aos cuidadores informais e até ao momento nos projetos piloto para o requerimento do Estatuto, ao que nos é dado a conhecer, um universo de 1.131 pessoas tem o Estatuto, 410 nos 30 conselhos piloto e 205 com a atribuição do subsídio apoio ao cuidador. Se pensarmos que o universo nos situa antes da pandemia nos 857 mil cuidadores, percebemos por esta dimensão que estamos longe de alcançar aquilo que é o nosso objetivo e transformar o Estatuto numa lei para todos. Não podemos encarar como exclusão direitos que estão consagrados e hoje já ninguém desconhece a realidade dos cuidadores informais, mas não desconhecendo temos que de facto investir naquilo que constituem as respostas para dar suporte ao cuidador. É urgente e célere encontrar a necessária implementação de medidas que possam desburocratizar o acesso ao Estatuto do Cuidador e também a regulamentação da proteção laboral dos cuidadores. Preocupa-nos o prolongar dos projetos piloto, que decorrente da pandemia começou mais tarde e, de facto, este adiar parece-nos que irá continuar a acontecer. Num país em que temos quase 2 milhões de pobres, com quase 4 milhões de pessoas que pelo menos reportaram ter uma doença crónica, em que pelo menos 1,5 milhão destas pessoas têm um risco de doença severa para contrair a Covid-19 e 1.700.000 portugueses têm incapacidade, não nos restam dúvida do universo que eventualmente será apoiado pelos cuidadores informais.
E neste domínio não temos dúvida que é necessário que a resposta futura passe por uma maior cooperação interministerial entre a área social e da saúde. Percebemos na implementação dos projetos piloto que, de facto, este passo está a ser dado com grande morosidade, mas é o primeiro passo que tem que existir para conseguirmos que as respostas do apoio ao domicílio também possam elas ser transformadas. Efetivamente, para ser uma medida de descanso ao cuidador, é necessário que o serviço de apoio ao domicílio não possa passar só apenas por serviços tão básicos como a higiene ou a alimentação. Tem que existir muito mais e as respostas de reabilitação e estimulação das pessoas não pode ser uma resposta que não é prioritária. É tão prioritária como as necessidades que são prestadas, inclusive, também pelos cuidadores. Portanto, defendemos que este modelo obsoleto das respostas sociais na área de envelhecimento de facto precisa ser ultrapassado. Como aqui foi dito anteriormente, necessitamos de novas respostas, de um alargamento do serviço de apoio a domicílio a nível nacional e o alargamento da cobertura da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Portugal passa por graves dificuldades e serão certamente o desafio global e a estratégia a encontrar na resposta a cuidados das pessoas dependentes e aos cuidadores. E precisamente é necessário um maior investimento para que de futuro não sejamos novamente surpreendidos numa situação que poderíamos já ter previamente ter feito mais. Continuamos a ter situações muito concretas e flagrantes violações que são direitos fundamentais às pessoas como cidadãos. Não esquecemos que temos uma taxa de mais elevada pobreza monetária entre a população mais velha e entre as pessoas com deficiência e os seus cuidadores. Não podemos esquecer que as pessoas que não obtiveram durante a pandemia, por motivos financeiros, pela distância ou pelo transporte ou pelas listas de espera e falta de cobertura, o acesso aos cuidados. É o cuidador, em primeiro lugar, que assegura os cuidados às pessoas dependentes ou aos doentes crónicos que estão em casa. E não compreendemos também porque é que a vacinação não contempla os cuidadores, pelo menos na segunda fase do grupo prioritário. Não compreendemos porque é que as pessoas com deficiência abaixo dos 50 anos são consideradas elas também um grupo de vulnerabilidade, em comparativamente com o cidadão comum no geral. Não podemos esquecer que estes indicadores da pobreza monetária, da habitação sem conforto, da pobreza energética, de baixos índices de qualidade de vida, quer do cuidador, quer das pessoas cuidadas, de facto têm uma ligação com aquilo que nós pensamos. Continuamos a desvalorizar, portanto, os valores, as medidas de apoio e escolhemos dar subsídios ou prestações disfarçadas para combater a pobreza social, com valores muito baixos e que não permitirão às pessoas ter de igual forma que se estivessem numa instituição cuidados de conforto e de qualidade, e quando digo qualidade, não no afeto e naquilo que diariamente o cuidador informal com toda a dedicação presta. E, portanto, estas preocupações das famílias e dos agregados sem rendimentos durante a pandemia também nos têm preocupado. Efetivamente, para combatermos a pobreza e a exclusão social, vamos ter que ter uma atenção integral sobre as famílias que possam ficar sem qualquer rendimento em consequência da pandemia e, uma vez que há cuidadores principais de cujo ordenado os agregados também dependem e que podem deixar de trabalhar para prestar também eles assistência a familiares, ficando sem salário e tendo apenas a falta ao trabalho justificada como determinada pelo governo. Questionamos esta resistência do porquê de não a inclusão na vacinação, como já tinha referido, e nas medidas relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal que é necessário desburocratizar, sentimos que de facto podemos ir mais além e não são medidas necessariamente que implicassem algo que pode ser posterior, podia ser no imediato. Portanto, a campanha de informação para combater a desinformação e pela proximidade, achamos que ativar ativamente, passo a redundância, os municípios e as juntas de freguesia na informação aos cuidadores, na proximidade, muitas vezes são eles que conhecem melhor a realidade dos cuidadores, poderia dar um significativo contributo para o esclarecimento de como as pessoas podem pedir o estatuto de cuidador informal.
e, portanto, Muito obrigado. agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Pelas duas intervenções, passaríamos então à primeira ronda de questões. Começaríamos pelo grupo parlamentar do PAN, a senhora deputada Biana Cunha, que está online e, portanto, via Skype. Não sei se já está em condições. Estou sim, Sr. Presidente. Senhora deputada, por favor, muito obrigado. 4 minutos. Muito obrigada. Cumprimentá-lo desde já, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar os representantes das duas associações, agradecendo não só o trabalho que têm desenvolvido, mas a presença e a disponibilidade para aqui estar connosco hoje, a esclarecer e a refletir também connosco sobre aqueles que são os problemas que faltam resolver e das intervenções que ouvimos percebemos que são vários. Relativamente à PDM-GP, nós temos acompanhado aquelas que são as vossas ações, aquelas que são as reivindicações, temos acompanhado com atenção, com preocupação, assim como os relatos que têm trazido a público e, de facto, tem continuado a haver no fundo, bastantes aspectos e bastantes decisões que levam a haver atropelos dos direitos das mulheres e das famílias na gravidez e no parto e muitas vezes quer contra orientações com base científica, quer contra normas que entretanto têm vindo a ser corrigidas também por pressão desta Casa, da Assembleia da República. O PAN tem procurado fazer o seu papel nesta matéria. Aliás, temos obviamente defendido desde sempre uma prática obstétrica mais humanizada, centrada na mulher, nas suas escolhas, nas necessidades. Já em 2009 falávamos, por exemplo, nos centros de nascimento, neste Orçamento de Estado, falamos na hidroterapia durante aqueles que possam ser do trabalho, durante o trabalho de parto. Nós gostaríamos de nos remeter nesta primeira ronda a 3 questões muito diretas, porque também ainda gostaria de fazer questões não só à PDM-GP, mas também à Associação Nacional de Cuidadores Informais. Portanto, para a PDM-GP, gostávamos de perceber, no vosso entendimento, quais são as razões para que ainda não se tenham ultrapassado estas atitudes proibicionistas, como referiram na vossa intervenção inicial, em alguns hospitais do SNS, até em oposto das diretrizes, das orientações da DGS, que entretanto foram corrigidas, e de que forma consideram que poderia ser feita a fiscalização ou incumprimento destas normas que referiram na vossa intervenção inicial. Não obstante, sabemos bem que há boas práticas e o que gostaríamos de saber é porque consideram que estas práticas não são uniformizadas nos cuidados hospitalares do SNS e também face ao aumentar do número de cesarianas que referiram devido à exigência do teste Covid-19, na vossa opinião, como é que se poderia resolver este problema? Para a Associação Nacional de Cuidadores Informais, também cumprimentar a doutora Liliana Gonçalves, dizer que acompanhamos as vossas preocupações, que agradecemos a exposição ilustrativa daquela que é efetivamente a pobreza estrutural em Portugal, a realidade de muitos cuidadores informais no nosso país. Gostaríamos de lhe perguntar o seguinte, relativamente aos projetos pilotos, se poderia dar-nos um ponto de situação sobre o mesmo, o que nos pode dizer concretamente sobre as respostas para capacitação e descanso dos cuidadores e ao nível da saúde mental que respostas considera que seriam necessárias e de que forma a desigualdade de género se acentua naquele que é o ponto de situação atual dos cuidadores informais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, por favor. 4 minutos. Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes das duas associações que aqui estamos a ouvir. E, de facto, tem havido várias denúncias e o Bloco tem procurado acompanhar relativamente à situação das mulheres em gravidez e parto e sobre a questão do acompanhamento e da negação do direito
ao acompanhamento que está previsto na lei. Como foi aqui já sublinhado, inclusivamente isso viola as orientações que, entretanto, foram corrigidas da Direção-Geral de Saúde, na sequência também de projetos de resolução e de iniciativas legislativas que foram aprovadas na Assembleia da República. Aparentemente está a haver uma grande disparidade da aplicação e do respeito por esse direito legalmente consagrado e, no fundo, penso que já foram aqui deixados alguns alertas e algumas sugestões. Nós próprios procuraremos intervir a partir das denúncias concretas que nos façam chegar relativamente à negação deste direito, porque nos parece que a plena realização dos direitos das mulheres durante a gravidez e o parto implicam que se respeite aquilo que já foi consensualmente até entre nós no Parlamento definido que seria essencial ser respeitado. Relativamente à questão dos cuidados informais, dos cuidadores informais, queria mais uma vez saudar a Liliana e o testemunho e o alerta que nos trouxe aqui. Nós temos intervindo muito intensamente sobre este assunto. Há poucos dias realizou-se no Parlamento uma audição que foi proposta pelo Bloco de Esquerda para fazer a avaliação da implementação do Estatuto do Cuidador Informal, dos projetos piloto e para fazer a apresentação do relatório de avaliação intermédia da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da aplicação do Estatuto, e estamos completamente sintonizados com o que tem dito a Associação Nacional de Cuidadores Informais e com o que foi aqui trazido pela doutora Liliana. Ou seja, é muito difícil de aceitar que nós tínhamos inscrito 30 milhões de euros para os cuidadores informais no orçamento de 2020 e só 1% tenha sido executado. Enfim, é uma enorme decepção com a disparidade entre aquilo com que o Governo se comprometeu connosco quando aprovámos esse orçamento em 2020 e com os cuidadores e o grau miserável de execução dessa verba. Por outro lado, nós compreendemos que haja atrasos, que haja dificuldades por causa da sobrecarga que a pandemia impõe a todos, mas precisamente os cuidadores poderiam e deveriam ter sido objeto de mais atenção. Dou um exemplo muito concreto. Nas medidas no apoio para acompanhamento, no apoio à família para o acompanhamento a filhos, deveriam ter sido incluídos os cuidadores que acompanham pessoas dependentes, nomeadamente idosos, que deixam de ter os centros de dia abertos. O mesmo já foi alertado relativamente aos CAUs. Em relação à proteção laboral, o Governo tinha 120 dias para apresentar as medidas de proteção laboral, onde já vão esses 120 dias, e parece-nos que, de facto, a questão da consideração dos cuidadores, tal como falávamos isso agora há uma hora, pouco menos, aliás, de uma hora, ou há menos de uma hora, sobre a vacinação também dos profissionais que fazem apoio domiciliário. Nós precisávamos de apostar muito mais no apoio domiciliário e de alargar o âmbito, as vertentes e o tipo de apoio que é prestado no apoio domiciliário, mas também os profissionais do apoio domiciliário e os cuidadores informais deveriam, de facto, ser considerados no âmbito do plano de vacinação, pela especificidade de lidarem diariamente e de serem a coluna vertebral dos cuidados informais, dos cuidados em Portugal, são os cuidadores e as cuidadoras informais, 80%, de lidarem diariamente com grupos de risco e com pessoas com dependência. Portanto, parece-nos que isso também é importante e subscrevemos as preocupações que foram aqui trazidas. Agradecer mais uma vez a presença. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, que se encontra online. Sra. Deputada, por favor. Sr. Presidente. Não temos vídeo. Iniciar o meu vídeo. Sr. Presidente. Por favor, 4 minutos. Sim, muito obrigada. Quero naturalmente, antes de mais, cumprimentar a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto e a Associação Nacional de Cuidadores Informais pelo contributo que trouxeram aqui a esta comissão e que é de primordial importância naturalmente.
Em setembro, a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto reportava que tinha recebido inúmeros pedidos de ajuda e denúncias de situações de desigualdade, de tratamento em relação ao direito de acompanhante nas consultas e no parto. A Sra. Presidente teve a ocasião de nos falar exatamente disto mesmo aqui. Eu julgo que inicialmente a DGS terá deixado essa questão entregue ao critério de cada hospital, e eu via referir que a DGS já deu orientações específicas que os hospitais não estão a seguir para que se garantisse esse acompanhamento. Gostava de que me esclarecesse esta dúvida, se efetivamente a DGS já emanou essas orientações e porque é que elas não estão a ser cumpridas pelos hospitais. Depois gostaria de lhe perguntar se efetivamente há uma influência direta no tipo de intervenções efetuadas. Em 2019, julgo que foram 69% de partos vaginais e 31% de partos por cesariana. Eu queria saber se já tem, sei que abordou isso aí também, queria saber se já tem os números de 2020 em específico e como é que se pode ultrapassar também aqui estas questões que têm sido trazidas ao longo dos dias, nomeadamente quanto à exigência do teste de Covid positivo, em que se preconiza que por isso mesmo podem ter aumentado as cesarianas. Eu gostaria também que nos dissesse qual é o impacto direto que pode ter a privação do acompanhante, se é apenas um capricho ou tem impactos efetivamente diretos na mãe e no bebê. Mas gostaria de que nos dissesse relativamente à separação do bebê e da mãe, quais são as recomendações internacionais e as recomendações que defendem relativamente quando há suspeita da mãe de Covid positivo, quais são as recomendações relativamente à separação do bebê e da mãe. E por ora, relativamente à vossa associação, ficava por aqui. Relativamente à Associação Nacional de Cuidadores Informais, nós temos acompanhado muito de perto o trabalho desenvolvido pelas associações, nomeadamente de esclarecimento e de divulgação junto dos cuidadores informais. Aliás, é um problema reconhecido pelo Governo, que ainda temos de fazer muita pedagogia e divulgação. Referir também que o grupo parlamentar do PSD tem vindo a alertar a tutela para algumas das questões que nos preocupam, que foram aqui relatadas, nomeadamente as dificuldades sentidas neste período de pandemia. E em setembro, a Associação fez o balanço dos processos de reconhecimento de cuidadores informais, cujo pedido foi generalizado a todo o país a 1 de julho, e disse que apenas 74 pessoas tinham sido reconhecidas de um universo de 1.300 pessoas que solicitaram esse estatuto. Um número claramente muito reduzido. Na semana passada, estes números já foram atualizados com a avaliação pública que já foi aqui falada, mas eu gostaria de lhe perguntar, sabemos que a Associação tem sido bastante proativa na tentativa de contacto com a tutela e que remeteu as suas preocupações para a Sra. Ministra do Trabalho no início de setembro. E eu pergunto se 4 meses depois já receberam a resposta da Sra. Ministra às vossas questões, enquanto associação, que representa também os cuidadores informais, e sim, se vos foi dada uma meta, um prazo, uma solução para os obstáculos que enfrentam e que naturalmente venho gravar. Sr. Presidente, eu estou sem relógio, portanto não estou a conseguir sequer saber se estou dentro do tempo ou não. Já estamos no borderline, portanto. Pronto, vou mesmo terminar. Gostaria de saber também se tiveram algum apoio durante a pandemia, algum apoio específico, porque todos sabemos que as necessidades decorrentes da pandemia também são acrescidas e que as necessidades passaram a ser muito mais, e eu queria saber se também, resultante da pandemia, tiveram algum apoio específico para lidar com essas dificuldades. O Estado, o poder local e o setor social. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Susana Amador, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas que estão aqui e online, e em particular a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto e a Associação Nacional dos Cuidadores Informais. Saudar em nome deste grupo parlamentar, antes de mais, a vossa atividade, bem como a missão, a visão e os valores que advogam, nos quais nos revemos, porque são valores que têm a ver com os direitos humanos e com os direitos fundamentais. Agradecer também a vossa disponibilidade. Em tempos de pandemia, como aliás alerta o Global Risk Report de 2020,
do Fórum Económico Mundial, as disparidades aumentam, sobretudo as que já existem, ao nível da saúde, da economia, do digital, e aumenta também a fragmentação social. E nós sabemos bem que as mulheres, os cidadãos com deficiência, os mais idosos, as crianças e as minorias são sempre mais afetados, como aliás tem sublinhado quer as Nações Unidas, o secretário-geral, António Guterres, bem como a Unesco, a OIT. E por isso mesmo o Governo, desde a primeira hora, tem investido no SNS, nos sucessivos orçamentos de Estado, mas em particular nos últimos 2, bem como no que diz respeito a políticas sociais, como a prestação social de inclusão, que já chega a mais de 100 mil beneficiários, o programa piloto de apoio à vida independente, o reforço do rendimento dos pensionistas com o aumento das pensões mais baixas, como aconteceu neste orçamento, a duplicação da capacidade do próprio programa alimentar e o alargamento da gratuitidade das creches, bem como o reforço do abono de família, cuja prestação adicional vai chegar a 800 mil pessoas, num montante de 26 milhões de euros. Ou seja, medidas que, em boa hora, concorrem para o combate à pobreza, que a pandemia agrava, reforça a parentalidade e protege socialmente os mais vulneráveis. E por isso julgamos que a Associação Portuguesa dos Direitos das Mulheres, na gravidez e no parto, reconhecerá que nos últimos anos temos feito um caminho sólido na defesa dos direitos das mulheres, na gravidez e no parto, e por isso temos hoje um edifício legislativo mais robusto e práticas obstetrícias mais humanizadas e mais desenvolvidas. Aliás, é reconhecido que hoje nasce em Portugal com mais qualidade e com mais segurança, até porque Portugal tem dos níveis de saúde materna e cuidados neonatais dos melhores da Europa e do mundo, assim dizem os indicadores. No entanto, temos que estar atentos, porque em período de pandemia, tal como referem, há sempre situações mais frágeis, a atividade assistencial não programada ou não urgente teve recuos nos cuidados de saúde primários, porque a pandemia e todos os profissionais tiveram que salvar vidas, mas isso não impede, obviamente, que estes direitos continuem a ser bem implementados e acompanhados. Aliás, a lei de 2019 foi uma lei que nos traz, de facto, para princípios fundamentais da OMS, e o direito de acompanhamento da grávida foi um deles, nos quais este grupo parlamentar se orgulha de ter colaborado. Depois de uma atitude mais conservadora da DGS numa primeira fase, em outubro foi, aliás, revista a orientação 18, e nessa orientação da DGS está, de facto, muito detalhado todo um conjunto de princípios e de proteções à grávida em diversas situações, bem como o acompanhante. É certo que pode haver situações que referiram, de queixas e de reclamações. Eu tive o cuidado ontem mesmo de ter falado com uma enfermeira e reunido com uma enfermeira de Alfredo da Costa, que me descreve um quadro de serenidade e do cumprimento dessas situações. De qualquer maneira, aquilo que lhe perguntava é qual é a interação que estão a fazer com o Ministério da Saúde e com a DGS no âmbito desta medida em particular, bem como de todas as medidas que estão na Lei 110 de 2019, e da parte do Parlamento e deste grupo parlamentar ficou o compromisso de acompanharmos com particular cuidado todas as questões que narraram, para que as exceções sejam mesmo exceções e para que se cumpra a lei e todo este processo no qual temos vindo a trabalhar. Saúde também, a Associação Nacional de Cuidados Continuados, de Cuidadores Informais, e dizer que, de facto, este estatuto foi um marco político, um marco social muito relevante, e dizer que este estatuto se circunscreve só a uma posição pecuniária é pouco. Este estatuto é muito mais do que isso, uma vez que dá acesso a um conjunto vasto de medidas, de direitos, como a capacitação dos cuidadores, como a questão dos direitos ao descanso, porque de facto só em 2020 houve 1.348 utentes que tiveram acesso a esse descanso tão necessário ao cuidador, 250 camas que estão alocadas, bem como a preocupação com a conciliação, com a vida profissional dos cuidadores informais não principais. Perguntava, antes de mais, para concluir, em relação a este relatório de acompanhamento trimestral da Comissão de que fazem parte, foram apontados constrangimentos e ações futuras, quais as mais prementes, e o balanço que fazem desse trabalho, e a importância dos pilotos, que são de facto fundamentais, para passarmos para o patamar seguinte, porque este processo, e concluo, é um processo evolutivo, é um processo gradual, já se fizeram alterações visando a simplificação,
simplificação, a desburocratização e a dispensa da do Estado de vestígios, e por isso iremos caminhar por uma medida que irá ganhar em termos do universo, que irá ganhar em termos de execução orçamental da mesma. Mesmo para concluir, Sr. Presidente, com a sua tolerância, perguntava-vos se não acham interessante nos censos de 2021 integrar um conjunto de perguntas sobre os cuidadores para termos dados mais efetivos sobre o universo, uma vez que existem discrepância dos números. E agradecer, obviamente, todo o trabalho que têm desenvolvido e que da presidência portuguesa, Sr. Presidente, seguramente o pilar social e os cuidadores informais estarão colocados na agenda por Portugal. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor. Obrigada, Sr. 4 minutos e a minha tolerância. Antes de começar, cumprimentar naturalmente a doutora Catarina Barata, a doutora Liniana Gonçalves e, por seu intermédio, toda a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto e a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Começava pela Associação Portuguesa de Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Desde o primeiro momento que surgem relatos preocupantes de mulheres grávidas que não estavam a conseguir realizar ecografias, portanto já passaram alguns meses desde a situação epidémica e, portanto, perguntávamos em primeiro lugar se nos podiam facultar informações de como está a decorrer o acompanhamento da grávida, nomeadamente se as consultas no centro de saúde estão a ser asseguradas, se conseguem realizar as ecografias, as consultas da puérpera, como está a decorrer em geral o acompanhamento de grávidas de risco também. Para nós parece-nos que é uma prioridade o acompanhamento à saúde das mulheres grávidas e que mesmo um contexto de epidemia não pode suspender essa mesma prioridade e, portanto, preocupa-nos que possa estar a ser posta em causa. Em segundo lugar, talvez extrapole até um pouco o âmbito desta audição, mas a epidemia tem levado a inúmeros atrasos nos acessos às técnicas de procriação medicamente assistida, que por vários motivos têm um tempo limite, um tempo biológico, e, portanto, é particularmente grave. Nós fizemos uma pergunta já ao Ministério sobre isto. Perguntamos se têm acompanhado essa realidade, se vos tem chegado algum relato neste sentido. Em terceiro lugar, sobre o direito a acompanhado da mulher grávida no parto, tendo em conta a evolução da norma, parece-nos óbvio que devem ser criadas condições para assegurar este direito, mesmo no contexto em que estamos, em todas as maternidades. Há hospitais que estão a negar, de facto, este direito a acompanhamento, alegando que não dispõem de condições para garantir a segurança. Nós sabemos que há falta de condições efetivamente em vários hospitais, mas parece-nos que o problema já está montante e que não pode pôr em causa o direito a acompanhamento, e a pergunta que gostávamos de fazer no concreto era que hospitais não estão a garantir o direito a acompanhamento da mulher grávida no parto e qual é a justificação que alegam, porque isto era importante para que nós pudéssemos também avaliar conjuntamente o cumprimento da norma da DGS, que coloca a regra de garantia do acompanhamento e, portanto, era este balanço que pedíamos que se pudessem partilhar connosco. Em segundo, agora dirigia-me à Associação Nacional de Cuidadores Informais e sobre esta questão preocupa-nos também uma questão, além daquelas que já foram aqui enumeradas, que é a predominância de mulheres em todo o setor dos cuidados, mas nos cuidados informais também, e que com uma sobrecarga que sabemos que está a acontecer. Como é que isto depois influi sobre o caminho para a igualdade entre homens e mulheres que queremos e que desejamos trilhar? E esta é uma preocupação, não é bem uma pergunta, é uma preocupação que aqui deixava. Em primeiro lugar, a verdade é que acabou por ir ao encontro das questões que eu tinha, portanto pedia mais era um aprofundamento sobre os impactos da pandemia nas vidas dos cuidadores, nas vidas das pessoas de quem cuida, e que respostas, tendo em conta estes impactos, são necessárias de imediato. Ou seja, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista da proposta também para ir ao encontro das necessidades existentes. Em segundo lugar, agradecendo a tolerância
inconsciente do nosso Presidente. Nós gostaríamos também de se pudesse aprofundar a análise sobre a implementação do Estatuto do Cuidador Informal. Já fez aqui um conjunto de apreciações importantes e nós sabemos também que houve audições na Comissão de Trabalho sobre esta matéria, mas já agora importava aqui saber a adequação do Estatuto para situações destas, não é? Situações limites, situações de calamidade e, portanto, percebermos o que é que nós podemos melhorar nesta mesma lei e, mesmo para terminar, um balanço sobre a iniciativa Famílias Seguras, cuidar de quem cuida, se ainda está em andamento, qual é o balanço que fazem desta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP. Por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por... Não sei se me estou... Começo por cumprimentar a Associação Portuguesa para os Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, a doutora Catarina Barata, e dizer-lhe e fazer-lhe algumas perguntas. Nós temos tido informação que, dada a suspensão da atividade assistencial, quer nos cuidados hospitalares, quer nos cuidados de saúde primários, ainda que estejam salvaguardadas ou excepcionadas desta suspensão as consultas de obstetrícia, de acompanhamento pré-natal e de pediatria, ainda assim tem havido, digamos, maior dificuldade no acesso ao agendamento e à realização destas consultas, o que nos preocupa, tendo em conta a importância do acompanhamento durante a gravidez e nos primeiros tempos. E isso, portanto, pergunto-lhe se tem esta informação, se de facto tem sido, mas embora não estejam canceladas ou suspensas, melhor dito, se têm tido informação e queixas no sentido desta maior dificuldade no acesso. Também recebemos e vimos na comunicação social recentemente uma informação que nos deixou preocupados e que tem que ver com o menor número de testes do pezinho este ano, e a explicação para isso oferecida pode ter a ver, obviamente, com uma baixa da natalidade, mas avançavam alguns médicos dos cuidados de saúde primários com a possibilidade das famílias não levarem os seus recém-nascidos aos centros de saúde e, por outro lado, nestes primeiros tempos, por medo, suponho, e também, ao contrário daquilo que estava previsto, os hospitais onde estes bebés possam estar por mais do que 3 dias também não estarem a realizar os testes do pezinho como seria suposto. Ainda nesta matéria, fez algumas considerações que eu aprecio como graves. Disse que havia um problema generalizado no país de incumprimento, de falta de cumprimento da norma da DGS, entretanto ajustada, e que os hospitais, e falou até de discriminações, e disse que os hospitais não apresentam razões válidas às utentes. Eu gostaria muito de saber, eu considero estas denúncias realmente graves, sobretudo pelo facto de as assumir como espalhadas pelo país, e sendo assim nós temos obviamente que poder atuar sobre elas, mas para isso não sei se é possível depois, posteriormente ou já na intervenção, explicar-nos, dar-nos exemplos então de que unidades hospitalares por este país estão de facto a incumprir, e se tem que ver com restrições físicas ou se tem que ver mesmo com, digamos que uma vontade de agilizar trabalho e, portanto, que isso se sobreponha a todas as boas práticas que, entretanto, foram desenvolvidas. Em relação à Associação Nacional de Cuidadores Informais, peço desculpa, a doutora Liliana Gonçalves, eu não posso deixar de começar por este ponto. Não é? Em ano de pandemia, em pandemia e depois da aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, é incompreensível como é que só se executaram 300 mil euros. É que às vezes 1% é que são 300 mil euros, quer dizer, é uma verba totalmente incipiente. Como digo, particularmente em ano de pandemia, porque aquilo que nos chega é que não só não chegaram estes apoios, como muitos dos apoios de profissionais de saúde dedicados a estes domicílios foram desviados para a assistência de Covid. E, portanto, as famílias e os cuidadores e os doentes, necessariamente, ficaram desprovidos ainda mais neste tempo de apoio. E, portanto, pergunto-lhe se isto responde ou se esta imagem que nos chega é desproporcionada. Pergunto-lhe se têm sido disponibilizados
por algum processo aos cuidadores informais, EPIs e formação sobre a sua correta utilização. Pergunto-lhe se têm tido, mesmo que à distância, apoio de profissionais de saúde para procurar acompanhar os doentes que têm a cargo, para vos dar formação para quem entra de novo neste mundo difícil. Pergunto-lhes como é que tem sido a questão, como é que se tem abrangido e universalizado a questão do descanso do cuidador, porque se há coisa que nós sabemos é que mesmo nas instituições, e ainda há pouco ouvimos, quer na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, quer noutras respostas sociais, não há camas, e não havendo camas é muito difícil que se possa concretizar o descanso do cuidador. E também perguntava que apoio é que têm tido, mesmo que seja um apoio à distância, volto a dizer, mesmo que seja telefónico, que já seria uma segunda escolha, qual é o apoio que têm tido do ponto de vista de prevenção e de saúde mental? Eu não posso deixar de dizer que nos desgosta muito no CDS constatar que, ainda que hajam marcos políticos que são relevantes, não haja uma concretização para quem é particularmente vulnerável e para quem há tanto tempo espera por uma resposta digna. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos ao Grupo Parlamentar do PEV. Sra. Deputada Mariana Silva, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Doutora Catarina Barata, da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, e a doutora Liliana Gonçalves, da Associação Nacional de Cuidadores Informais, pela disponibilidade. O nascimento de um filho é sempre um momento inegavelmente marcante na vida das mães e dos pais, mas é particularmente vincado na vida de qualquer mulher. É um momento de emoções intensas e de vivências únicas. Sabemos dos muitos avanços que nesta área da medicina se alcançaram nos últimos anos no nosso país, traduzidos numa das mais baixas taxas de mortalidade neonatal do mundo, mas é possível garantir mais e melhores condições de assistência à gravidez, ao parto e ao período pós-parto. Não podemos permitir que se verifique um retrocesso nos direitos conquistados, nos direitos das mulheres, e este retrocesso não pode ser também associado à pandemia que vivemos, até porque o Serviço Nacional de Saúde tem a possibilidade de garantir que estes direitos tão duramente conquistados permaneçam. E por isso passarei já às questões. Desde a publicação de outubro de 2020, que a DGS indicou que haveria o direito ao acompanhamento durante o parto, houve ou não alterações, houve ou não impedimentos por parte dos hospitais de outro membro do casal ou de outras pessoas que a grávida opte por levar neste momento, e em caso afirmativo, quantas denúncias receberam e se tem origem nas grandes cidades ou se tem origem em todo o território. E se a Associação tem conhecimento relativamente a casos de separação das mães com Covid positivo e do seu bebê após o parto, ou restrições ao nível da amamentação ocorridas no contexto hospitalar, ou se esta situação também já avançou e se já há um outro conhecimento sobre a possibilidade de não separar a mãe do seu bebê recém-nascido. E se existe também algum tipo de apoio psicológico, quer seja nos hospitais, quer seja nos centros de saúde, que possam de alguma forma colmatar estas dificuldades sentidas no início da pandemia, em que tudo era desconhecido, e que esteja a ser tratado pelo SNS para garantir que as mães e estas mulheres possam ultrapassar alguma dificuldade que tenham tido durante a primeira fase da pandemia.
E, por outro lado, se o medo de recorrer, e isso também está documentado, que os portugueses tiveram algum receio de recorrer aos serviços do SNS, e se este medo também, e esta impossibilidade de levar um acompanhamento, se passou também para as grávidas e se aumentaram os partos em casa. Por outro lado, para a questão dos... Peço desculpa. Na questão dos cuidadores informais, eu gostaria de perguntar se o número dos cuidadores informais cresceu com os surtos nos lares, porque sabemos e temos vários testemunhos de pessoas que retiraram os seus idosos dos lares para lhes dar mais conforto e para permitir que eles se encontrem em casa mais cuidados e mais protegidos destes surtos que temos conhecimento, se a retirada destes idosos dos lares foi num número superior àquilo que estariam à espera e por isso haja aqui um número de cuidadores informais superior ao que existia antes da pandemia, e se os cuidadores informais também sentiram dificuldades naquilo que é o acompanhamento dos centros de saúde, dos médicos de família, dos enfermeiros de família, que é uma dificuldade sentida por toda a gente, de acesso, de comunicação, de poder ter uma ligação estreita com o seu médico assistente, e se também estas dificuldades sentidas nos centros de saúde também passaram para os cuidadores informais. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dava a palavra para as respostas 12 minutos a cada entidade e começaríamos pela Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. Doutora Sara Duval, por favor, tenho a indicação que é a doutora a responder. Sim. Muito obrigado. 12 minutos. Pronto, vou tentar responder então aqui às várias perguntas. Desde já gostava de agradecer a oportunidade da Associação poder falar aqui pelas mulheres e por todos os relatos e pedidos de ajuda que nos têm chegado. Bom, como já foi dito, é preciso reconhecer o trabalho extraordinário dos nossos profissionais de saúde no nosso SNS e não só, que estão a fazer muito em situações muito complexas e muito difíceis, que são já de si só a pandemia. E de facto, como nós já dissemos, a pandemia veio agudizar uma série de questões que o nosso SNS já vinha a sofrer há algum tempo. Este desinvestimento no SNS, isto não é de há um mês, não é de março de 2020, portanto isto já vem, portanto isto é como que uma panela de pressão, sendo a falta de profissionais, a falta de meios físicos e por vezes logísticos, e de facto a situação de pandemia veio piorar tudo isto. Relativamente à pergunta sobre o porquê disto estar a acontecer, portanto esta falta de direitos, o porquê, ora, na verdade, é assim, o que nós verificamos é que aqueles hospitais que já operavam de acordo com as recomendações do OMS e de acordo com as últimas evidências científicas e, no fundo, de acordo com a legislação, são aqueles que, no fundo, apesar da situação da pandemia, o continuam a fazer. O que nos faz pensar e nos demonstra que, de facto, parece que esta disparidade de várias políticas e várias situações que se estão a viver neste hospital, seja separação mãe-bebé, seja a possibilidade de acompanhante, seja até o diálogo e a informação que se dá a cada mulher, difere tanto de hospital para hospital no nosso SNS, que o critério continua a ser a filosofia de cada local e, portanto, nós encontramos no mesmo território nacional situações muito diferentes, mas aqueles hospitais que são conhecidos, digamos assim, por serem mais humanizados, são os que continuam a fazer e que, apesar da pandemia, fazem o possível e o impossível e vêm provar que, de facto, é possível, sem comprometer a segurança, de garantir que os direitos das mulheres estão assegurados. Relativamente àquilo que é preciso fazer para
para que isto seja colmatado, bom, uma das questões fundamentais é o apoio aos nossos profissionais para poderem continuar a atualizar a sua prática com formação, de acordo com as últimas evidências científicas. Se nós temos profissionais que estão a fazer sem folgas, não sei quantos turnos, eles não têm possibilidade de fazer formação, não têm possibilidade de se atualizar. E isso é de facto muito importante. Nós não podemos ver uma questão sem pensar na outra. Outra questão é também a transparência relativamente ao número e aos níveis de intervenção de cada hospital. Portanto, isso era uma coisa que já devia estar. A Associação já questionou várias vezes os níveis de intervenção. Era suposto os hospitais fornecerem isto já há 2 anos que estamos a pedir e de facto nós não sabemos. Nós não sabemos os níveis de cesarianas, de episiotomias, de parte vertical, de induções de cada hospital, não é? Não sei quanto depois eles vão dar na Pordata, quando se fazem estudos nesse sentido. E, portanto, essa transparência, esse diálogo e a formação e dar ferramentas aos profissionais e às equipas, para nós é uma questão fundamental. Portanto, nós não temos dados relativamente à pergunta se nós temos dados para as cesarianas ou para o número de partos vaginais de 2020, nós não temos, de momento ainda. Agora, o que nós conseguimos constatar é que, como o ONG no terreno tem-nos chegado imensos pedidos de ajuda, sim, com esta informação que é apresentada às mulheres como o óbvio próximo passo, tanto no privado como no público, sendo que no privado é sempre mais acentuado para encaixar o tal teste do Covid. Mas no público isto também se está a verificar, portanto, mais cesarianas, mais induções e mais partos instrumentados também, mais mulheres com queixas de episiotomias dolorosas, uma prática que já foi desaconselhada pela OMS em 2018 também. Relativamente ao impacto direto que isto terá, portanto, a questão do acompanhante não estar, não é? Do acompanhante não poder estar com a mulher, que impacto direto é que isto tem? Isto está e vai ter um impacto direto e o corpo de evidência científica é muito vasto neste sentido, na vinculação do pai com o bebê, todas as nossas políticas de diminuir o fosso da participação do pai. Nós não podemos pensar nisto sem pensar que a ligação ao bebê e a participação do pai e do marido nas tarefas domésticas, no cuidado dos filhos, começa já aí. Portanto, tem, claro, isso afeta o vínculo, afeta o princípio daquela família, afeta também os níveis de depressão pós-parto na mãe e os níveis de depressão pós-parto no pai, que já começa a haver alguns estudos sobre isso, que também é frequente. Relativamente à questão da recomendação da amamentação e das mães positivas Covid-19, o que a OMS recomenda desde o início e tem mantido essa recomendação, mesmo com o avançar da pandemia, mesmo à medida que vamos tendo mais informação sobre esta doença, que inicialmente não temos. Portanto, a recomendação é que a mãe não seja separada do bebê, que possa utilizar uma máscara quando amamenta o bebê, fazer a lavagem das mãos antes de tocar e pegar no bebê e que sejam rotineiramente limpas as superfícies à sua volta e nas quais ela toca. E, portanto, esta é a recomendação. Relativamente, portanto, aos níveis positivos do nosso SNS, Portugal é um bom lugar para se nascer, temos boas taxas de saúde perinatal, se isso é verdade. No entanto, queríamos aqui só reiterar que a nossa mortalidade materna tem vindo a subir, tem vindo a ter um aumento constante desde há 10 anos para cá, e nunca foi tão má como em 2018, por exemplo, e nós, portanto, convidamos a pesquisar essa informação, porque de facto alguma coisa se está a passar com as nossas mulheres e com os cuidados que elas estão a receber, porque a nossa mortalidade materna não é aquilo que era, e certamente que estas intervenções têm risco e ainda estamos para ver todas as consequências do que esta pandemia, esta separação, estes níveis de ansiedade, este alto nível de intervenção vai ter sobre as mulheres, mas mesmo num tempo pré-pandemia isto já era uma realidade. Relativamente aos hospitais que estão e não estão a cumprir a legislação e o direito ao acompanhante, portanto, tem-nos chegado relatos muito positivos do Hospital Garcia de Horta, que apesar de ser um hospital de referência Covid, continua a receber planos de parto, continua neste diálogo com as mulheres, o pai continua a assistir à expulsão do bebê. Isso não mudou com os níveis de Covid, agora os níveis da pandemia neste momento.
portanto, não há aqui dificuldade de comunicação e estão a cumprir dentro do possível aquilo que é possível. O Hospital Póvoa de Varzim também. Temos relatos constantes de 3 hospitais que perentoriamente dizem às mulheres que não vai haver acompanhante. Isto passa-se num dos casos mais recentemente, outros 2 desde o início da pandemia. São os hospitais de Beja e os hospitais de Évora. Não há acompanhante de todo e é dito às mulheres, não por escrito, mas ao telefone ou presencialmente, se não gosta desta recomendação, pode ir para ir a outro sítio. Recebemos recentemente também a denúncia e o pedido de ajuda de uma mulher do Hospital do Barreiro, em que também lhe disseram que ela não pode ter, mesmo com teste Covid negativo, não pode ter acompanhante em nenhum dos momentos, nem no trabalho de parto, nem na expulsão. E, portanto, isto são questões muito preocupantes. Temos depois, relativamente à situação da separação mãe-bebê, chegou-nos um relato relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, que as coisas estão a correr muito bem relativamente ao acompanhante, portanto, o pai pode estar até durante o trabalho de parto e expulsão. No entanto, se a mãe testar Covid positiva, é separada do seu bebê, o bebê, portanto, impedida de amamentar o seu bebê e, inclusive, isto é uma questão para nós bastante preocupante, a mulher é colocada num local onde vai convalescer juntamente com outros pacientes Covid positivos. Portanto, muitas vezes estas mulheres estão a passar por subidas de leite ou recuperação de pontos sem enfermeiros especialistas que as possam apoiar, com questões muito próprias do puerpério. Isto são alguns temos muitos outros casos, mas são alguns, não me quero nem estender demais. Relativamente à dificuldade de acesso às consultas, é verdade, há muitas mulheres que se queixam de não conseguir ter acesso às consultas ou de não terem consultas todos os meses no centro de saúde, muitas situações em que dizem erradamente às mulheres que se estão a ser seguidas no privado não deviam estar ali, não podem estar ali. Mas também o que estamos a assistir é que precisamente por não estarem a conseguir atempadamente ter uma consulta no seu centro de saúde, principalmente para exames que têm um tempo muito preciso para poder acontecer, nomeadamente, por exemplo, a ecografia do primeiro trimestre, a ecografia do segundo trimestre, que têm que acontecer necessariamente durante certas semanas porque têm indicadores e marcadores muito específicos, as mulheres estão a ter que recorrer ao privado para sentir que conseguem ter o acompanhamento da sua gravidez, como aliás é esperado e é necessário. Não temos dados relativamente ao teste do pezinho, não temos informação de que as mulheres não estejam a fazer o teste do pezinho, tanto nos partos domiciliares como nos partos hospitalares, as mulheres estão, não temos essa informação. Relativamente a quantas denúncias, isto de facto é possível afirmar que a grande maioria do território nacional isto não está a ser cumprido. O direito ao acompanhante, a não separação mãe-bebê, infelizmente contam-se pelos dedos uns pequenos oásis ao longo do nosso território nacional onde isto está a acontecer. Ou se acontece numa questão, não está a acontecer noutra. Relativamente ao aumento de partos domiciliares, sim, de facto tem-nos chegado, temos essa percepção de um aumento de parto domiciliar, que é uma opção válida e legal no nosso país, que está a acontecer com enfermeiros parteiros especializados, inscritos na ordem e, portanto, devidamente acreditados para tal. Uma coisa que nos preocupa muito mais do que o aumento do parto domiciliar é o aumento de partos desassistidos que estão a acontecer, de mulheres que ou não conseguem arranjar parteiro e parteira para as acompanhar, ou não se querem, por receio de serem separadas do seu bebê, por não terem acompanhante. Temos relatos de mulheres que estão a parir sem assistência médica em casa. E, portanto, gostávamos de chamar a atenção para estas questões. Em tempos de pandemia, nestes tempos em que vivemos, as mulheres precisam de mais cuidados personalizados, de mais apoio e não de menos. E, infelizmente, o que está a acontecer é menos. Parte disso é devido à pandemia, sem dúvida. Os nossos profissionais estão completamente assoberbados, mas também temos relatos de falta de diálogo e de facto, uma falta de aderência a estas normas, de facto, que a nossa legislação continua, a legislação não mudou e não fica suspensa com o estado de emergência nem sem ele, e a DGS veio a 9 de outubro reiterar que os hospitais têm que criar condições para que isto seja cumprido. E é preciso haver fiscalização para ter certeza que isto está a acontecer. Espero ter respondido a tudo, eram as notas que eu tinha.
Gostava, se calhar, de passar a palavra à minha colega, a doutora Vânia Simões, se ela quiser acrescentar alguma coisa. Tem que ser de uma forma muito sintética, porque já batemos mesmo no teto do tempo. Doutora. Ok. Ela também pode falar na segunda ronda. Vânia, deixa-me... Muito obrigado. Passamos então assim a palavra à doutora Liliana Gonçalves, por favor. 12 minutos. Muito obrigado. Desde já agradeço as perguntas que foram dirigidas, também demonstrando o interesse que têm na realidade da execução dos projetos piloto relativamente aos cuidadores informais. Concretamente, as questões relativamente à desigualdade de género são bastante combatidas e há uma norma europeia que defende que todos os Estados-membros adequem as suas leis para a conciliação laboral e a conciliação parental. E, portanto, o Estatuto, de alguma forma, se fosse aqui pensado conciliando aqui a existência de cuidadores para a pessoa cuidada, ou seja, neste momento só é reconhecido por domicílio, por pessoa cuidada, cuidador, e, portanto, o que vai fazer com que recaia a escolha, neste caso na família, sobre uma pessoa para cuidador principal e, como sabemos, muito do peso dos cuidados ainda recai sobre a mulher. Portanto, a resposta, em primeiro lugar, passará por medidas da proteção laboral e a conciliação parental e a conciliação dos cuidados, neste caso, a familiares com doença crónica ou outro tipo de incapacidade. Relativamente à saúde mental dos cuidadores, nós pululam projetos e comunicação sobre a capacitação, sobre a formação do cuidador informal. Todos nós sabemos que a sobrecarga existe, mas de facto não falamos depois sobre outras medidas além da capacitação. E alguns grupos de apoio de cuidadores que felizmente existem em Portugal, mas o apoio em saúde mental passa como qualquer um de nós, portanto, o apoio ao nível do apoio psicológico e, portanto, nós defendemos que a consulta de apoio ao cuidador, onde pudesse ser prioritário para questões da sobrecarga, pudesse estar definido nos cuidados de saúde primários e, portanto, o acompanhamento e a monitorização por enfermeiro de família ou os enfermeiros especialistas de saúde mental pudesse ser assegurada. A questão é que a saúde mental, como outras questões que precisam ser vistas, também não têm os recursos necessários. E quando estamos aqui a pergunta se cresceu o número de cuidadores informais, cresceu. Mas eu penso que a principal razão não foi porque houve envio das pessoas nos lares para casa, mas sim por fecho das respostas complementares àquilo que é feito pelos cuidadores, nomeadamente os centros de dia, os centros de atividades ocupacionais e o não alargamento da rede de apoio, neste caso no domicílio, porque aquilo que o Governo preconizou, até em decretos que fez sair, em normas, é que as respostas que fechassem, nomeadamente centros de atividades ocupacionais ou outras, pudessem ser convertidas em resposta de apoio ao domicílio ou apoio ambulatório. E nós vimos que isto não aconteceu. E, portanto, começa aqui a primeira resposta. Podíamos, e isso foi também uma norma que foi dita pelo Governo, converter estas respostas em apoio domiciliário ambulatório. Portanto, nós, sobre os cuidadores, nós exigimos muito. Exigimos, e isto, concretamente nos projetos piloto, com os dados que temos e que vou passar a atualizar. Portanto, o segundo relatório porque nós fizemos a audição para discutir, neste caso, a apresentação do primeiro relatório trimestral. No segundo relatório, que fechou a 30 de novembro, o número aumentou, era expectável que aumentasse, portanto a entrada já ascendeu a quase 30.500 entradas de pedidos de apoio ao cuidador, sendo que foram diferidos fora dos projetos piloto 890 pessoas, foi-lhes reconhecido o estatuto. Nos conselhos piloto, que é aqueles onde é possível depois aceder ao subsídio, estão neste momento 344. Portanto, nós continuamos a ter valores muito baixos para aquilo que era esperado, o que nas comissões já nos foi questionado sobre o universo de cuidadores informais. Eu não continuo a não questionar pelos dados que vos dei das pessoas cuidadas. Acho que é claro que existe um
um universo muito alargado de cuidadores que estamos longe de conhecer e caracterizar. Portanto, os censos, nós também já o referimos e já defendemos que os censos deverão então ter questões que nos permitam conhecer efetivamente o cuidador informal, porque nós depois não sabemos quantos cuidadores existem a cuidar de pessoas com demência, não sabemos quantas pessoas existem a cuidar de pessoas com deficiência, fase adulta, com crianças. Portanto, nós temos que conhecer muito mais a realidade para depois projetar as respostas, porque nós vamos tendo respostas sem ter conhecimento total da realidade. E depois o que é que acontece? Faltam respostas de alívio ao cuidador informal. O cuidador informal, durante a pandemia, muita da realidade que conhecemos é que, como são um público que, como está em sobrecarga e é sensível, não sobrecargou os cuidados de saúde, ou seja, fez a opção de muitas das vezes não ocupar vagas por conhecer que essas poderiam ser prioritárias para outras situações. E, portanto, aqui, obviamente, estamos a falar da comunidade a ser solidária num todo, não é? Mas ainda assim dizer que os cuidadores informais, claro que sim, estão em sobrecarga. Passaram a ter mais horas a prestar de apoio e têm uma ansiedade muito grande, que é, se ficarem doentes, se for o único cuidador em casa, quem é que vai segurar os cuidados à pessoa cuidada? E como está respostas de lar ou outras, a pessoa como é que vai ficar? A pessoa cuidada, não é? A pessoa que necessita de cuidados. Portanto, há aqui um receio enorme dos cuidadores nesta questão. E não tenho aqui a indicação que vamos recebendo, é que, de facto, há muitos bons, e eu vou referir, bons profissionais de saúde, bons profissionais que fazem a monitorização telefónica dos cuidadores e de doentes crónicos, fazem-no, mas não é uma realidade transversal a todo o país. Portanto, nós estamos a falar de uma equidade. Isto refere-se, não me parece, pela falta de competência ou profissionalismo dos nossos profissionais de saúde, que a qualidade é boa, mas sim por ausência de recursos ou equipas em número suficiente para dar resposta. Portanto, não há aqui uma discriminação concreta relativamente ao grupo dos cuidadores, há sim uma falta de recursos que é amplamente reconhecida noutro âmbito e falado noutras questões, até noutras audições e comissões. Portanto, aqui relativamente ao estatuto em si, o estatuto, quando falamos em projetos piloto, que serem importantes, sim, são importantes. O problema é quando chegamos ao projeto piloto e ainda estamos a testar soluções que não deveriam ser testadas. Fazem parte daquilo que é necessário o país ter como resposta pública. Portanto, não deveríamos ter num estatuto coisas como morosidade excessiva. Portanto, só agora ainda não está formalizado o protocolo entre a área da saúde, entre a área social e da saúde, para então termos uma comunicação de dados entre as duas áreas, que é reforçada aqui pelo estatuto, a obrigatoriedade quase de existir uma cooperação interministerial, mas se ela não existia, e pensamos que não é só beneficiária pelo estatuto de cuidador, ela é útil em outras situações. Portanto, como isto não existe, logo aqui existe uma morosidade de meses e ainda não está celebrado, foi dado o passo. Portanto, isto não se refere propriamente a um projeto piloto. Aliás, no projeto piloto estamos a evidenciar fragilidades que existem e têm que ser ultrapassadas num outro âmbito, porque senão estamos a falar de uma rede de cuidados que não tem uma continuidade, porque temos um cuidador em casa, criamos um estatuto para lhe dar alívio ao cuidador, mas depois não temos uma resposta ao domicílio que permita dar cobertura. Obviamente, indiretamente, já estamos aqui a tocar na área de saúde mental do cuidador. Estamos a tocar na área da ocupação e lazer da pessoa cuidada. Estamos a falar sempre de muita qualidade de vida e índices de saúde. Portanto, isto não é necessariamente um projeto piloto que necessita existir para testar isto. Nós comprovamos a fragilidade do sistema. E depois, a nossa população, obrigatoriamente, esta pandemia vem-nos aqui pôr de frente com a literacia digital. E nós sabemos que temos uma população muito envelhecida, temos muitos cuidadores acima dos 50 anos, não tanto cuidadores jovens,
obviamente, que não precisavam aqui, obviamente, de uma transição para a literacia digital, que com a pandemia não foi possível, mas veio acelerar este passo, e temos que o fazer, não só pelos atuais cuidadores, mas aqueles que vão beneficiar destas medidas, porque, de facto, muitos dos cuidadores procuram um atendimento presencial para perceberem como é que podem fazer o requerimento. E os requerimentos são sobretudo feitos pelas pessoas, preferem-no da forma presencial. Não quer dizer que não possa a Segurança Social direta ou outras questões digitais serem uma resposta, mas nós temos aqui outras vias e, portanto, a nossa proposta é sempre que os municípios, as autarquias, neste caso a autarquia, juntas de freguesia, outras entidades, nomeadamente a GNR de proximidade, todas as equipas da saúde da proximidade, têm um conhecimento muito mais amplo sobre aquilo que é a realidade dos cuidadores informais e aquilo que necessitam, que possam fazer este esclarecimento informado e que as pessoas confiem. Depois, há outras pessoas que nós recebemos diariamente contactos, portanto, a Associação Nacional de Cuidadores Informais serve quase como uma linha atual, de linha de apoio a esclarecimento do Estatuto de Cuidador Informal. Nós, de facto, temos pessoas que não reconhecem uma mais-valia em pedir o requerimento de estatuto, porque as medidas que estão, percebem que elas não existem no terreno. E de mais a mais, também reconhecem que há aqui medidas um bocadinho de exclusão, portanto, que não se revêem nelas e, portanto, mais uma vez, não veem no Estatuto uma mais-valia. O que nós recomendamos que haja um pedido, para que, de facto, consigamos caracterizar os pedidos e os pedidos de indeferimento. Concretamente, aqui situar, então, nos pedidos de indeferimento. Aquilo que surge como uma percentagem superior quase nos 25% é que o requerente não vive em comunhão de habitação com a pessoa cuidada. Nestas situações há muitos cuidadores que, não tendo a mudança da morada ou outras questões, neste momento com a pandemia, torna-se difícil poder operacionalizar esta questão. Todavia, se estão a existir estes pedidos, é sinal também que as pessoas não estão informadas sobre aquilo que está em lei. O segundo motivo maior em que acontece num pedido de indeferimento é a pessoa cuidada não ser titular do complemento por dependência do primeiro grau ou, sendo titular, não se encontra transitoriamente acamado ou a necessitar de cuidados permanentes. E aqui começa a avaliação de um estatuto. Se o estatuto serve apenas em pessoas com elevado índice de incapacidade, que tenham que quase estar acamadas, ou se conseguimos nós aqui, na redefinição do que é a avaliação de uma incapacidade, porque as pessoas, a pessoa cuidada em lei é elegível pelos complementos por dependência ou subsídio da terceira pessoa. E nós questionamos, portanto, se um certificado de incapacidade não seria uma forma também de caracterizar a necessidade de apoio dos cuidados informais. Muito obrigado. Passaríamos então à segunda ronda. Tenho duas inscrições. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Alexandra Tavares de Moura, por favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez os Srs. Presidentes e as direções da Associação Portuguesa de Direitos da Mulher na Gravidez e Parto e na Associação Nacional dos Cuidadores Informais, e gostava de começar por dizer que esta audição tem uma particularidade bastante interessante, pois permite-nos refletir sobre algumas medidas que foram tidas e operadas durante estes meses de pandemia e que foram, de alguma forma, ao encontro das exigências que estas associações fizeram quando a pandemia se instalou de forma mais complicada no terreno. Compreendemos, obviamente, que no início desta pandemia, com todos os receios que existiam à época e a necessidade de garantir respostas científicas que avalizassem as condições de saúde e as questões colocadas pela Associação dos Direitos das Mulheres no que toca à possibilidade da assistência no parto, ficaram de alguma forma ultrapassadas. Eu gostava de dizer que, tendo compreendido que da vossa parte há 3 hospitais, ou sinalizaram aqui 3 hospitais,
que não têm aparentemente cumprido aquilo que são as normas da DGS, que o grupo parlamentar vai obviamente tentar compreender o que está a passar, mas é preciso saudar todos os outros hospitais que estão a fazer um trabalho absolutamente meritório e que conseguiram de facto adaptar-se, permitindo a permanência do pai ou da mãe, e portanto obviamente que essa situação tem que ser saudada da nossa parte. Sobre as questões colocadas pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, eu gostaria de aclarar o seguinte: a prestação do subsídio do apoio ao cuidador está integrada num conjunto alargado de medidas de apoio à família que não pode, obviamente, ser branqueado. E os recursos existentes têm diferentes tipologias, sendo algumas delas dirigidas a grupos muito específicos, ou seja, a resposta dada com este específico, que era absolutamente fundamental, e nós reconhecemos isso, tem que ser, obviamente, enquadrada num quadro global de apoio da segurança social. Com isto, nós não estamos, obviamente, a dizer que estamos indisponíveis para ajustar caso haja necessidade das medidas implementadas. Aliás, foi por essa razão que se criaram os projetos piloto e que ainda, como sabemos, estão mais ou menos a meio da sua realização. Portanto, os projetos piloto têm 1 ano de duração. Estamos, obviamente, disponíveis para melhorar o quadro legislativo e importa também dizer que estão em desenvolvimento várias medidas que pretendem promover a autonomia da pessoa cuidada, como a densificação dos serviços de apoio domiciliário, que vai ao encontro daquilo que aqui referiram, diferenciado em funções das necessidades, complementadas com o radar social. Muito obrigado, Sra. Deputada. Se pretende seja alargado. Só para terminar, Sr. Presidente, para dizer que, relativamente às questões da saúde mental, que são questões que qualquer uma das associações aqui colocou, que estamos obviamente sintonizados com essa preocupação e também estamos, naturalmente, preocupados em encontrar um leque de respostas que possa ir ao vosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha do PAN, por favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo já a ambas as associações os esclarecimentos que nos prestaram, tenho apenas 3 questões, sendo 2 delas para a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. De facto, face àquelas que foram as proibições impostas às grávidas e parturientes nos contextos hospitalares, inicialmente elas até seriam compreensíveis até certo ponto pela incerteza inicial que de facto envolvia todo este contexto, Covid-19, SARS-CoV-2, mas depois de largos meses de recomendações do Colégio da Especialidade, da Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, do Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica, da Saúde Portuguesa, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, da própria OMS, como também foi referido, das orientações que entretanto se clarificaram da DGS, de facto já não se compreendem estes impedimentos, nomeadamente na questão do direito à acompanhante. E nós gostaríamos de saber se têm dado seguimento às denúncias que têm recebido e se têm tido alguma resposta por parte das entidades competentes, nomeadamente do Ministério da Saúde. Também na intervenção a Sara Duval falou de questões que consolidam práticas de violência obstétrica, pelo que gostaria de saber que percepção têm atualmente sobre práticas de violência obstétrica e que caminho precisamos de fazer para a sua erradicação. Relativamente à Associação Nacional de Cuidadores Informais, agradecendo também mais uma vez os esclarecimentos bem claros e perante a necessidade de um conhecimento melhor da realidade que bem expôs e da necessidade de interoperabilidade dos ministérios, que infelizmente é um problema estrutural e que o Governo tem mesmo que encontrar forma de resolver o quanto antes. Na opinião da Associação, gostaria de só de lhe pedir que concretizasse um pouco melhor o caminho que deve ser feito na regulamentação e proteção do cuidador informal, ou seja, se tivesse que priorizar respostas, quais é que priorizava? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra para resposta a estes 2 conjuntos de questões à Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Presumo que seja a doutora Vânia Simões, certo? Boa tarde, vou só tentar ligar aqui a minha câmara. Com certeza. Não sei se já me estão a conseguir ver. Perfeitamente, muito obrigado, doutora. Por favor, 6 minutos. 6 minutos. Ora bem, boa tarde a todos. Queria antes de mais fazer aqui um pequeno esclarecimento aqui relativamente ao que foi destacado pela senhora deputada do Partido Socialista
Socialista, o que efetivamente a minha colega da Associação referiu foi que a generalidade dos hospitais não está a cumprir o direito ao acompanhante e que, em especial, estes três hospitais que nós referimos não estão a cumprir de modo sistemático. São estes que nós temos como sinalizados como estando a cumprir sistematicamente o direito ao acompanhante. Relativamente às perguntas que nos foram colocadas pela senhora deputada Bebiana Cunha, de facto, temos tido bastantes queixas das mulheres quanto ao direito ao acompanhante. Numa primeira fase, numa fase inicial da pandemia, tentamos confrontar a entidade reguladora da saúde com esta realidade, que não nos conseguiu dar qualquer esclarecimento ou solução para a violação deste direito, porque efetivamente a entidade reguladora da saúde tem aqui um papel de defesa dos direitos dos utentes e até à data não se dignou a fiscalizar ou a repor a legalidade desta situação que ocorre diariamente nos hospitais portugueses. Houve aqui algumas utentes que efetivamente recorreram aos livros de reclamações para tentar remediar a situação do acompanhante e não tivemos aqui feedback das senhoras sobre o seguimento que foi dado a estas queixas. Não sabemos se foram arquivadas, não sabemos se houve aqui qualquer condenação em multa, contraordenação por parte dos hospitais que mantiveram esta situação, pelo que efetivamente o grande problema que nós estamos aqui a encontrar quanto ao direito ao acompanhante é a falta de fiscalização, e esta situação está a acontecer com a conivência das entidades fiscalizadoras. Quanto à segunda pergunta relativamente à violência obstétrica, eu creio que é importante nós frisarmos que a Lei 110 de 2019, que foi aprovada há cerca de um ano e tal, não está a ser implementada e foi completamente esquecida neste contexto de pandemia, e é urgente, portanto, que o Ministério da Saúde, a DGS, voltem a pegar a questão da implementação da Lei 110 de 2019, que ficou completamente descurada com a pandemia. Subsistem perguntas, eu creio que respondi a todas. Muito obrigado, doutora. Passava então para a resposta à senhora doutora Liliana Gonçalves, por favor. 6 minutos. Sim. De facto, termos começado com o Estatuto foi um passo que foi disputado, nós passamos também pelo esforço da comunidade, neste caso dos cuidadores informais, que fizeram entrar uma petição, e portanto este passo não é apenas de um governo, não é apenas de um partido, é de a sociedade num todo, que ao tê-lo dado, começa aqui a dar um sinal positivo do reconhecimento dos cuidadores. O que aqui estamos a falar não é pôr em causa que esse reconhecimento tenha sido dado, é das medidas que concretamente no terreno terão que acontecer para podermos então falar numa dignificação no cuidar e numa continuidade de cuidados, porque de facto o cuidador informal, ao requerer um estatuto, não se pretende que continue sozinho e com um valor de subsídio que todos reconhecemos que é um valor que ainda assim é uma medida que não vai fazer muita ou significativa diferença na qualidade de vida das pessoas, no sentido em que muitas delas estão em carência económica. Portanto, estamos a falar sempre de valores baixos, e que é importante que se diga, porque não se cria a ideia que há algum oportunismo dos cuidadores, ou seja, porque os critérios nos quais se baseiam para o cuidador fazer prova da necessidade dos cuidados ou fazer prova da sua situação económica são extensos e de mais a mais também bastante burocráticos. Portanto, há aqui uma necessidade de burocratizar o processo. Seria importante que o Estatuto do Cuidador, neste caso, durante o projeto piloto, está aqui mais a testar como é que no terreno se operacionaliza, não está propriamente a testar a questão do pedido e das pessoas que vão aceder a um subsídio. Portanto, porque não esta medida, não esperarmos ou adiarmos, porque os projetos piloto vão
certamente, como começaram mais tarde, ainda vão ter um prolongamento e, portanto, vamos estar aqui em suspenso durante um período de pandemia por mais um ano à espera de, efetivamente, haver um universo de pessoas a nível nacional que possam aceder a estas medidas. E, concretamente, obviamente, os cuidadores informais não defendemos que seja um grupo que tenhamos de ter uma atenção seja totalmente diferenciada de outras pessoas, ou seja, com as características que tem, integramos que deve ser acompanhado, mas concretamente foi esquecido durante a pandemia, porque não existiram medidas de apoio às pessoas que estão a tomar conta de pessoas com demência e que os centros de dia de repente fecharam, as respostas sociais fecharam. E é importante que se diga, quando falharam as respostas sociais, não havendo legislação laboral que possa conciliar os cuidados, muitas pessoas tiveram aqui um volte-face que tiveram que ela começar a cuidar durante o dia, quando o faziam após o seu horário laboral. Portanto, tiveram que elas assegurar os cuidados que não puderam ser prestados pelas respostas sociais. E aqui penso que pode haver medidas que, de facto, não coloquem os cuidadores informais sobre risco de vulnerabilidade e pobreza. E não é só os cuidadores, é as pessoas que estamos a cuidar, e eu dei-vos os números sobre a representatividade do universo que há, quer da doença crónica, quer das pessoas com incapacidade. E, portanto, relativamente aos serviços de domicílio, Sr. Deputado, eu defendo a reformulação, sou a primeira a defendê-lo. Não conheço serviços de apoio ao domicílio com uma especialização direcionada para pessoas com demência, que tenham terapias, que conheço alguns, mas não são a realidade a nível nacional. E o serviço de apoio ao domicílio não é apenas em 20 minutos, e que existe, alguns deles, não estou a condenar a organização, estou só a dizer que é a forma que existe, que prestam este tipo de cuidados. Isso não é suficiente, não é esta medida que dá alívio ao apoio ao cuidador. Portanto, o que é prioritário é alargar as medidas do apoio ao cuidador, de facto, a todos os cuidadores, porque não vamos priorizar apenas os que estão em situação de muita carência económica, porque neste momento é onde se destina exclusivamente apenas a alguns conselhos piloto, e a questão do descanso ao cuidador é prioritária. E o serviço de apoio ao domicílio é uma resposta que está também elencada para o descanso ao cuidador, e elenco outras. A assistência pessoal pós os projetos piloto, que gostaríamos que continuasse também, pode ser também um grande reforço e uma escolha da pessoa cuidada. A pessoa ter a oportunidade também, a pessoa que está a ser cuidada, escolher se prefere ter cuidados informais ou ter outros cuidados formais, mas que seja uma escolha e não uma obrigação, porque não há resposta. E, portanto, volto aqui a marcar a legislação laboral, seja para o universo dos cuidadores informais, seja até por outras questões da desigualdade de género, do concílio com o teletrabalho e outras coisas que a pandemia vai pôr em relevo, torna-se prioritária. Portanto, há muitos assuntos prioritários em cima da mesa, certamente, e compreendemos. Mas a questão é que quanto mais rápido pudermos, rápido, não digo rápido no sentido de fazermos a correr, mas darmos andamento àquilo que já estava estabelecido, voltarmos a pegar na regulamentação da proteção laboral. Isto será crucial. Relativamente ao estatuto, é uma medida que, ainda assim, não referindo anteriormente, e se tiver tempo ainda o refiro, em lei foi determinado que o cuidador informal, começa logo aqui pela definição, tem que ter uma relação familiar até ao 4º grau. Portanto, e aqui ficam de fora, e todos nós sabemos, a relação de vizinhança e de proximidade, em que há muitos cuidadores nesta situação que não estão aqui previstos. Portanto, até na definição da própria lei, encontramos aqui algumas limitações, seja pela idade, limite para ser um cuidador informal reconhecido no estatuto, não prestar cuidados, mas reconhecido no estatuto. Portanto, pessoas com idade para a reforma não poderão ser elegíveis no reconhecimento do estatuto, e a minha questão é, não sendo elegíveis, que outras respostas formais estemos preparadas, porque a questão não é dar só resposta no aqui e agora, e acho que a pandemia serve sobretudo também para refletirmos os cuidados de futuro e o contínuo de cuidados. Portanto, os cuidadores formais fazem parte da rede de cuidados. E nesta questão do envelhecimento, o questionamento é se estamos preparados para o índice de envelhecimento e doença crónica que temos que dar resposta. Muito obrigado pelas respostas.
Agradecer às senhoras e aos senhores deputados, à doutora Catarina Barata, à doutora Sara Duval, à doutora Vânia Simões, à doutora Liliana Chaves Gonçalves, pela vossa disponibilidade em nome das associações que representam, para estar aqui hoje connosco, a responder às questões das senhoras e dos senhores deputados. Também estaremos sempre disponíveis para para o que entendam e, portanto, manifestar essa disponibilidade. Nós continuaremos o nosso trabalho para a semana. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.